Boa, rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Telema Telema significa vontade, né? Então pra gente chegar na Telema, a gente tem que chegar num camarada chamado Aleister Crowley. Ia chegar nele. Que pra quem tá do lado de fora, ninguém conhece o Aleister Crowley, mas vocês conhecem os Beatles. Então, quando você vai pegar aquele álbum dos Beatles, acho que é o Sgt. Pepper, que tem aquelas 50 carinhas, né? Todo mundo tem uma fotinha dele. Tem o Crowley lá. E ele era um ilustre desconhecido na época, até alguém olhar e falar, quem é esse cara que tá na capa dos Beatles, que são mais famosos que Jesus? E aí o cara ficou mais famoso que Jesus também. Mas ele era um puta estudioso. Então o Crowley, ele era ele é filho de presbiteriano, eu não lembro dos detalhes, né? E ele era muito rico, né? Ele tinha uma herança gigante, então ele decidiu gastar a vida inteira dele só para estudar. Então o cara falava grego, falava latim, ele teve francês, uma formação bíblica muito forte absurda também, né? Porque a família era extremamente voltada para essa questão religiosa, né, cara? Então ele teve uma formação ali com base bíblica muito forte, entendeu? Ele teve um conhecimento de latim, de grego. Então ele não era... o período dele já tinha essas coisas de professores particulares, nasce no período vitoriano, ele nasce num período bem restrito, assim, mas com muita cultura, né? Então isso é bem interessante. Pode continuar, Marcelo. E aí ele entra na Golden Dawn e o cara é um prodígio. Então o cara estuda... Golden Dawn era uma ordem paramaçônica de estudos espiritualistas. Paramaçônica quer dizer que era formado basicamente por maçons, mas como naquela época tinha crescido muito por causa do Allan Kardec, aquela área do espiritismo, depois a teosofia. Então aí você tinha a galera da maçonaria que estudava espíritos, basicamente, comunicação com o morto, necromancia. Por isso a paranormalidade magia, junto com a maçonaria. Paranormalidade é o termo de hoje. Naquela época não, era tudo hermetismo, né? Era ciências ocultas e tal. Então esse núcleo da Golden Dawn, a Golden Dawn é a aurora dourada, né? Seria uma aurora da ciência para estudar a magia. O que os caras faziam? Eles tinham escritores, os caras tinham médicos, advogados, engenheiros, e os caras trabalhavam e discutiam isso, né? Então os médicos viam um fenômeno de incorporação e falavam, poxa, como é que isso está funcionando aqui na medicina? E eles estudavam essa questão. E a ordem era estruturada baseada na maçonaria, né? Então você tinha graus, você tinha uma série de ritualísticas. E o Crowley foi um cara que foi um menino prodígio. O cara entrou e foi até os últimos graus. Depois ele briga com todo mundo. Daí ele viaja o mundo inteiro, vai pro Egito. E aí no Egito, ele tá com a esposa dele, ela incorpora uma entidade e dita para ele um livro, que eles falam assim, que esse é um livro sagrado. E aí a partir daí ele funda a Telema. Depois ele monta uma outra ordem, que é a Astrum Argentum, que é baseada na Golden Dawn com os preceitos de Telema, mas ele escreveu assim livro pra caramba, o cara escreveu umas bíblias gigantes, ele coordenou inúmeros grupos, fez um tarô maravilhoso, o cara é uma sumidade mesmo. E aí esse núcleo de estudos que ele fez, toda essa obra que ele gerou, dá origem à Telema. Muita gente coloca o Aleister Crowley como um anticristo, como um adorador do demônio, alguma coisa do tipo. Qual o motivo disso? É porque, ele não era da igreja e os caras xingavam. É igual o pastor que xinga os caras de demônio, né? Os pastores não pegam e chegam os caras da Umbanda de demônio e Você tal. pega um período, é que eu tava comentando, você pega um Crowley vindo ali, né, ele nasce ali em 1875, e você pega ele ali no começo do século, cara... Ele vem pós-Golden Dawn ali, trabalhando na Golden Dawn, e ele mesmo assume esses motes, né, esses nomes mágicos, e um deles foi Tumegatherium, a grande besta. E ele diz que desde pequeno a mãe dele já chamava ele assim. Sim. O livro da lei, ele vai expressar duas máximas, que é faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, e amor é a lei, amor sob vontade. E qual é o detalhe? O cara fala, faz o que tu queres, né? Faz o que te dá na telha, é a mesma coisa. Então, Telema, ela vem dentro dessas duas questões, de Telema e ágape, vontade e amor. Então, assim, não a vontade do desejo comum, tá? De vou ao cinema e tem vontade de comer pipoca, tomar guaraná e assistir o filme. E não faço nenhum dos três bem feito, né? É uma vontade máxima. Seria a ideia do qual é a tua missão real nesse mundo aqui? Será que você realmente sabe o que está fazendo? Ou você, ou você prega o martelo?
tá? Não tem melhor ou pior, mas você tem que saber o que você é, porque senão você pode ser uma ovelha querendo caçar como um leão, ou ser um leão querendo viver como uma ovelha. Quando você foge da tua verdadeira natureza, você sofre de acordo. Então Telemann vem dar esse boom libertário. E aí você vai ter depois do Crowley, que ele morre em 47, você vai ter toda a questão também dos movimentos hippie, você vai ter os Woodstock, vai ter o próprio rock estourando aí os anos 60, né, 70. Então você vai ver que as músicas vão falar muito de liberdade, de quebra de paradigmas. E o Crowley, ele tem uma influência direta na música, na dança, nos filmes, tá? Então isso é uma influência direta que a gente fala na literatura. Então muitos autores conheceram esse cara e influenciou o meio de uma forma ou de outra. E aí alguns dão o título a ele de o maior mago do século XX. Eu gosto de ver mais como o Marcelo falou, mas o cara literalmente fora da curva. Ele era um cara que caía de cabeça. Né? Era um cara que caía de cabeça, é um cara que realmente, olha, vou trabalhar com Totti. Ele ia lá, alugava um apartamento, como o Marcelo disse, rico pra caramba, pintava nas cores, montava altar, montava templo, juntava as pessoas que precisavam participar. O mundo, tipo, cara, vou pra Portugal falar com o Fernando Pessoa. Ia. Viajava, vou pra Grécia, vou pro Egito, ele escalou montanha, escalou o K2, então, cara, ele jogava xadrez. Conheceu grandes personalidades, entendeu? Conheceu o Fernando Pessoa em Portugal, entendeu? Então, assim, é um cara, assim, que, assim, vários momentos da vida dele... Aqui ele de criança, ele já molequinho, assim, já trabalhando aqui, já no final da vida. Clicar aqui, ó. O pessoal tá falando que o áudio não tava legal aqui, o Robertson, depois dá uma olhadinha. Lá pra cima, foi no começo. Foi lá pra cima, né? Ah, então beleza. Foi na hora que tava afastado. Aqui, a gente consegue ver ali na segunda imagem, tá na tela aí? A primeira imagem é ele de faraó, a segunda imagem é ele com os paramentos da Golden Dawn. Bem novo, né? Ali a capa do livro do Johann Reis. E lembrando que a Golden Dawn... A biografia dele, que é uma das melhores. A Golden Dawn, ela foi uma confluência de pensamentos, tanto da maçonaria, o movimento Rosa Cruz, o movimento teosofista, entendeu? Porque ali, na verdade, grandes pensadores, grandes artistas passaram por essa Golden Dawn. Era um núcleo de caras assim que já eram muito bons às vezes na área deles. Então a Golden Dawn foi uma ordem que foi um divisor de águas dentro das escolas ocultistas por esse lance também, entendeu? Mas quando falam dele aqui, né, eu já ouvi falar um pouquinho dele, não falam tão aprofundado, que nem você falou, ele teve grande influência na música, em outras paradas. Muitos, cara, Black Sabbath, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Mr. Crowley, né? O próprio Raul Seixas, nós tivemos Raul Seixas aqui, pô. Filme. O Raul Seixas aqui no Raul Brasil. Seixas, Marcelo Nova tá aí, né? Entendeu? Tem muita música que tem uma referência a Telemann. Raul fez A Lei, Sociedade Alternativa, A Pedra do Gênesis, tudo músicas com referenciais simbólicos remetendo a Telemann. Faz o que tu queres, de ser o touro da lei. O Maiden tem o CD inteiro, Seven Son of a Seven Son. Ele tem um filme que o Bruce Dickinson dirigiu, só do Crowley. A influência dele é muito gigantesca. É uma história muito interessante, né, cara? Que às vezes acaba sendo desprezada justamente por conta dessa... Preconceito, não vou dizer... É de um preconceito, mas sim de uma colocação feita durante anos de que o cara tem uma ligação com o capeta, com o diabo e com o demônio. Mas ele também não colaborava. Mas, assim, na época dele, ele era bissexual, ele então meio que cagava, tinha namorados e namoradas. Isso era crime. Você vai pegar... Ele vem daquela época que tinha aquele outro poeta que agora fugiu o nome. Witt. O que odiava ele por sinal. É o Dundee, eu sempre esqueço. Eu vou esquecer. Depois eu vou lembrar o nome do poeta, que é o que inspira ele. Ele é parecido aqui. Swinburne. Não, esse foi o Nuvem sobre o Santuário que ele leu. Mas ele tinha essa pegada, assim, e aí a galera odiava isso. Ele lançava, tipo, livros de poemas. Tem um livro clássico dele que ele escreve livros de poemas que chama Manchas no Lençol, e é uns poemas eróticos, manchas brancas, né? E aí vem manchas brancas, e aí vinha com prêmios manchas brancas dele, assim. E ele fez 200 cópias. Então era um artista que era chocante, pra época mais ainda. Na biografia do Johann Reis, ele vai falar uma coisa, assim, várias biografias, tem o Olho no Triângulo, do Rigardier e tudo mais, mas o Crowley era o cara que foi assim, por exemplo, o juiz falava assim, dizem que o senhor é um dos piores homens do mundo. Não, perdão, meritíssimo, eu sou o pior. Então ele, tipo assim, já que vão me taxar, eu vou ser o melhor do pior. Vou ser a lenda. E como ele tinha a concepção do cristianismo numa visão, tipo, castradora, amarrando e indo contra a natureza humana, por N fatores que Telemann vai desvendar aí, ele era um cara que batia de frente com o momento que ele estava vivendo.
Entende? Ele pega a Primeira Guerra Mundial, ele pega a Segunda Guerra Mundial, ele não para de escrever, ele não para de viajar, entende? Então um cara polêmico pra época dele. Crowley é uma figura icônica, né, cara? É uma figura que vai marcar e vai ficar marcada aí durante muito tempo e acho que, sei lá, se é que um dia vai ser apagada. E tem muita gente que segue ainda esses preceitos aí da Telemann, né? Vocês são... Muita gente é relativo, né? Assim, pra gente no nosso mundo mas se você falar em Brasil é tipo o nicho do nicho do nicho do nicho do nicho. Então você crê que muita gente A diz gente ia que falar o quê? segue... Vai ter umas 10, 20 mil pessoas no estourando. Brasil. É porque é o seguinte, o Telemann, ao primeiro momento, vou te falar por mim, né? Eu tô inserido no contexto filosófico, místico, desse caminho aí telêmico, já faz uns anos, né? Eu até conto um pouco aí da minha história, mas lá em 2001, para estar dentro desse sistema. E no primeiro momento, principalmente o adolescente que está virando adulto, ele olha para a Telemann e fala, cara, tem rock, é um cara diferente, é um cara controvertido, é muito legal. E aí quando você vai ver que Telemann, ela tem filosofia, ela tem mística, ela tem a parte religiosa, ela tem a parte mágica dela, e você estuda muito, porque isso nós vamos falar também, né? O ocultista, na verdade, é um estudioso eterno, né? Ninguém sabe tudo e não adianta só saber sem pôr em prática. Então, Telemann, ela fascina. Então, a hora que o cara vai descobrindo como ser um telemita, ou estudar e participar de alguns lugares, ou ter contato com o telemita, ele vê que não é tão simples. Ele vê que ser o Mr. Olympia e ter aquele corpo lá do palco envolveu 10, 20 anos de abnegação, de comida, de saída. E a hora que você vê que pôr as mãos na obra é diferente da teoria, na prática a teoria é outra, aí muita gente fala, cara, talvez não seja pra mim. Por isso tem muito admirador, mas que vivencia o processo é um número bem reduzido.